E 25 minutos, horário de Brasília, do dia 5 de abril de 2019. Eu sou Márcio Lorega, da lista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês a abertura do mercado, a abertura de Ibovespa com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado e conectado com o melhor que o nosso mercado venha a oferecer no dia de hoje. Galera, desde já agradeço muito todas as curtidas compartilhadas, todos os comentários que serão feitos ao longo desta nossa magnânima live, para que cada vez mais possamos entregar conteúdo de qualidade, trocar experiências, crescer juntos nesse nosso mercado de muitas oportunidades, mas também precisa de muita disciplina, muita análise de relação risco-retorno, mente no lugar, para que você possa sim aproveitar de maneira ciente, de maneira consciente, o melhor que o nosso mercado realmente pode nos oferecer diariamente. E aí, óbvio, entre ganhos e perdas, no fim do dia você possa sair superavitário. Essa é a nossa grande meta, um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, para você chegar lá na frente com muito. Então você não precisa se expor ao risco alucinante para ganhar 20, 30%. Se vir, beleza, mas a meta é muito menor e isso inclui muito menos risco numa estatística, numa estratégia bem montada para você poder alcançar esse sucesso, esse êxito no longo prazo nesse mercado nosso de ações, beleza? Então, desde já agradecendo todos os grupos, a galera que se conecta para ficar online aqui na minha rede aqui no Facebook, no Márcio Lorega, o pessoal que assiste também nos playbacks no YouTube da Mais Money, também no Mais Money Facebook e na minha rede no LinkedIn, Márcio Lorega. Então, muito grato por vocês estarem conectados e participarem. Não tem problema de você assistir o playback, deixe seu comentário, vai lá, escreve, chama no privado. Vamos enriquecer cada vez mais essa nossa troca aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para os números, porque eles não mentem, pessoal, e nesse exato momento a gente está com o mercado num salseiro danado, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, o negócio tá vai, não vai, hora fica 0,16 de alta, hora fica 0,10 de baixa, e o que a gente tem aí é tensão, porque faltam exatamente 3 minutos, eu disse 3 minutos, para que nós tenhamos os dados do dia mais relevantes. Os dados são horas médias de trabalho, 9h30 da matina, daqui a pouco. Temos também mudança de emprego do setor privado, agora, 9h30, e o tão esperado taxa de desemprego. Esse dado é o que vai mexer com o humor dos mercados. Para que vocês tenham ideia do que nós estamos falando, taxa de desemprego é esperado, a manutenção de 3,8%, igual ao período anterior. Mudança de emprego no setor privado é esperado um crescimento forte, saindo de 20 do período anterior para 172 mil, de 20 mil para 172 mil. E aí, o ganho médio de horas trabalhadas vem aí leve decréscimo na expectativa, saindo de 0,4 do período anterior positivo para 0,3 na estimativa. Falta 2 minutinhos, já eu divulgo esses números para vocês, que podem balizar aí o rumo dos mercados internacionais no dia de hoje, e também a gente, se não sair nada, nada de sessão onerosa, nada de reforma na Previdência. Beleza? Então, já são números que daqui a pouco serão divulgados e eu vou trazer para vocês. Voltamos a ficar levemente em alta. Falando de Ibov, já passando para vocês os cenários de suportes e resistências do nosso digníssimo principal índice, grande marcador, grande Max, seja bem-vindo. Nós temos aí o seguinte, como eu comentei ontem no fechamento, reiterarei agora. Temos resistência na média de 20 do gráfico diário em 96.400. Temos resistência na média de 8 períodos no gráfico semanal em 96.300, 50 para 300. E temos os topos recentes de 96.700, ou seja, essa região é resistência forte. Conseguindo superar, conseguindo romper essa marca, a gente fica com uma projeção bem legal
para 97.200, 97.700, depois buscar 98.200, 98.600, seria o primeiro grande objetivo. Então, esses são os pontos para se monitorarem. Um beijo no coração, muito grato pela participação de todos aí mesmo, galera. Agora, a gente fica o seguinte, 95 mil, beijo minha prima, fica com Deus, tudo de bom para você, excelente dia. 95.500 pontos a gente tem como suporte, depois 94.500 pontos. E aí, nessa região, antes um pouco disso, só fazer um pequeno ajuste aqui, galera. Voltei. Na questão de o computador está alegando que estava com pouca bateria, então tinha de deixar aqui conectado. Acontece, né? Estamos ao vivo, essas coisas fluem normalmente. Então, voltando aqui, o que eu estava falando, o dado já pipocou, deixa eu ver aqui, antes de a gente continuar, que isso aí é o fato relevante, galera. Vamos lá. Fato relevante atualizado, atualizando, deixa eu ver. Não me engano aqui, aê, veio, todos de uma vez só, vamos lá. Ganho de horas médias trabalhadas veio abaixo do esperado. O Impulse States, bom aqui de certa maneira para nós, 0,1%, abaixo do esperado, 0,3%. Mudança de emprego no setor privado veio bem acima do esperado, 196 mil, antes 172, e a taxa de desemprego ficou estável em 3,8%. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, os dados ficaram aí mais positivos para os States do que para baixo. E isso deve soltar o pé do freio, tirar o pé da embreagem, fazer com que a gente dê uma andada aí, pelo menos no índice futuro, nesses primeiros momentos. Já demos uma corridinha aí, batendo seus 0,32. Grande Carlúcio, bem-vindo. Grande Paulão, Enciclopédia Magnânimo, seja bem-vindo. Galera, todos muito bem-vindos aí. Fiquem à vontade para botar comentários, entender um pouco mais do mercado, tirar dúvida. A hora é agora, falta meia hora para sexta-feira começar no pregão. E a gente tem aí as questões de fechamento semanal. A princípio a semana tá boa, 0,94% de alta e vamos que vamos. Vamos falar mais um pouquinho aqui do Ibov, falar dos suportes. Eu tava falando de 95,5, 94,5. Um pouco antes disso, hoje meu amor, seja bem-vinda, tá tudo certo, tudo no esquema, amo você, um beijo no coração. Galera, antes dos 94,5 para depois cair para 93,700, 93,300, aqueles cenários todos de baixo, a gente tem um suporte da média de 8 em 94.900 pontos, que sustenta bastante a gente naquela região de 95,5, 94.900. Então, não tá tão ruim assim. A gente, óbvio, quer manter uma semana positiva. Os compradores, eu vejo uma disposição para querer romper isso. Lógico, a gente está falando de fechamento de semana, pode segurar um pouquinho, mas qualquer catalisador positivo de reforma ali na parte da tarde, galera se acertando, todo mundo sendo abraçado, feliz, alegre, sorridente, não digamos vamos estar 100% com o governo Bolsonaro, mas vamos apoiar a reforma da Previdência, salvo questões de BPC, parte rural, todos aqueles detalhes que a gente já está careca de saber. O mercado gostou e falou, beleza, está sendo bom, o governo se aproximando, o mercado literalmente andou para isso e quer saber a respeito de tipo, vamos rodar essa reforma. Então, esse fluxo tende a permanecer, salvo alguma notícia negativa, aqui ou lá fora, de questão dos Estados Unidos, China não está com cara disso acontecer. Então, temos uma projeção melhor, por isso a camisa amarela está aí, firme no batente, indicando que temos potencial alta para o dia de hoje e até podemos fechar em alta também. Vamos ver se a camisa amarela mantém a tradição dela. Agora, falando sim de notícias relativas a States e como é que está o mundo, a gente viu lá ontem Trump e Liu He, vice-primeiro-ministro chinês, batendo papo, trocando umas figurinhas, trocando uma ideia, e Trump afirmou que o país está construindo um acordo monumental com a China e que a cúpula com o presidente chinês Xi Jinping poderá ocorrer dentro de 4 semanas, dentro de um mês. Então temos aí um cenário positivo de que haja esse acordo. China flexibilizou algumas coisas, Estados Unidos gostou e aí tende as coisas a rodarem bacana. Agora é só detalhes. Representantes comerciais norte-americanos reiteraram que as conversas foram boas, tem algumas questões, obviamente, como questões aí relativas aos produtos chineses, mas deve rolar e deve fluir bem. Lá na Europa, bom que hoje a gente tem pouca coisa para falar lá fora, né? Então dá tempo de a gente dar uma focada legal no que a gente tem de dados e de parte gráfica aqui. Grande Carlos, deixa eu ver aqui. Apesar dos pesares, tenho confiança que o mercado será sim promissor, cabendo sempre cautela.
É o que eu sempre prego aqui, Carlúcio. Sempre falo para os investidores mais e para vocês que me assistem aqui nas lives de abertura e de fechamento que projeção para cima a gente tem. Passamos por uma correção depois que atingimos os 100? Óbvio, era normal, natural, e eu acho que a gente não conseguiria ter muita força se não tivesse uma realização para dar aquela segurada, para depois a gente rompe a barreira dos 100.400 e te engata mais, mas é sempre bom olhar com cautela, porque a gente tem uma reforma da Previdência, a gente tem um governo, temos questões a serem resolvidas, se são onerosas, temos privatizações, tem muitos detalhes aqui e também as questões voltadas aos investidores estrangeiros se posicionarem aqui mais fortemente, com mais disposição e que ainda não está muito forte, né? Mas tem muito espaço para eles botarem recursos. A gente praticamente segurou a onda com os investimentos de pessoas físicas aí, salvo o início do ano ali, que a gente caminhou bem, deu uma boa corrida. Deixa eu ver, Felipe, o mercado tem que se posicionar em favor da reforma da Previdência. Todos têm que dar a sua parcela de contribuição. O mercado ele já se posicionou, na verdade, Felipe, a favor da reforma da Previdência. Ele está super a favor da reforma, ele quer muito que ela aconteça e rápido, na minha singela opinião. Porém, enquanto essas questões, essas rusgas estavam ali, Paulo Guedes, Twitter do filho do Bolsonaro, Bolsonaro que cobra Maia que reclama do Bolsonaro, esse guerre, aí o investidor estrangeiro não aporta recurso. E ainda, a gente ainda depende fortemente do recurso estrangeiro, do capital estrangeiro na nossa bolsa, para dar aquele voo forte. Nós já vimos no passado, quando nós corremos bem no início do ano, depois que eles tiraram o recurso a gente despencou, e esse início de ano, que foi bem no primeiro mês, depois o negócio rateou com os investidores estrangeiros ali meio cautelosos com o que viria pela frente. Então assim, eles apoiam a reforma, mas também não querem ela desidratada. Então, cada evolução, por mais simples que seja, gera uma expectativa, perspectivas, e isso é o que o mercado adora fazer, trabalhar com boatos, né? As perspectivas, o que pode acontecer e ficar especulando nisso. Só que, de tanto especular, o investidor estrangeiro deu uma cansada. E aí ele está preferindo outros mercados, outros ativos um pouco mais seguros, porque aqui a volatilidade ficou muito alta recentemente. Ele até gosta de volatilidade, mas com, digamos, um risco que ele controle. Como esse risco não é controlável nesse momento, que é uma caixa preta que a gente tem pela frente, começando a abrir, mas ainda é uma caixa preta, ele segura um pouco a onda. Passado isso aí, e passado sem desidratar muito, creio que o recurso dos investidores estrangeiros vai entrar com vontade, mantendo-se ceteris paribus o cenário internacional. Ajuste lá na Europa, com questão do Brexit, todas as questões relativas à desaceleração que não aconteça econômica lá na União Europeia, na Alemanha. Estados Unidos está acertando com China e as coisas tendem a fluir melhor dos mundos. Ou vai se acertando aos pouquinhos e aqui a gente roda. Já é o suficiente para a nossa bolsa dar uma andada interessante. Beleza, Filipão? Ficou alguma dúvida? Coloca aí também. Grandíssimo Carlúcio, ficou alguma dúvida? Fale, vamos trocando. Falando de Europa, Reino Unido na União Europeia ganharam um novo capítulo com a proposta do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, de permitir os britânicos uma maior flexibilização para deixar a União Europeia, que poderia ser de 12 meses até, olha isso, estava apertadinho o prazo, pode ganhar até um ano. No entanto, os na Europa, mas também o próprio pessoal lá, né, no Brexit, galera lá do Parlamento Britânico, querem concordar com uma reunião, e lá na União Europeia eles vão fazer uma reunião agora na próxima semana para definir um ano, não, um pouco menos. Enquanto isso, o Parlamento Britânico cobra de Theresa May uma extensão do Brexit para pelo menos até 30 de junho, para que ela peça ao Donald Tusk, para que seja aí feito, como eles já negaram uma saída sem acordo, que seja feito de uma maneira suave, uma transição, os pontos sejam colocados em pauta, e creio eu que isso deve se acertar. Grande Rodrigão, bem-vindo! Então, temos um caminho hoje mais sereno, mais suave lá fora, as coisas fluindo bem. Aqui, PSDB, DEM, PSD, PP, PRB, MDB, essa sopa de letrinhas todas aí. Bolsonaro sentou com eles, conversou, o mercado gostou, pediu aquela desculpinha, né, daqueles biquinhos ali, aqueles gueriguedes, como eu falei, filho dele, ele, aquelas coisas todas.
expôs a ideia de criar até um conselho político para reunir esses líderes de partido, se reunindo a cada um mês ou 15 dias, cada agência de informações passa um detalhe para, digamos, medir a temperatura, a evolução das reformas, de todas as ideias que eles querem colocar em pauta. Então, isso aí acaba desfazendo um mal-estar por causa do próprio Paulo Guedes, enfim, uns falam que foi muito bem, outros falam que foi muito mal, mas ele deu uma azeitada na casa e era isso que o mercado vinha pedindo. O presidente botando literalmente sua frente na mesa, sua posição, que aí o mercado começa a entender que ele está querendo rodar. Agora, um ponto que está causando um pouco de rusga é a questão da vai ser velha política ou vai ser nova política? Vai dar cargo? Como é que vai ser? A princípio foi dito que não foi nenhum cargo oferecido. Beleza, mas vamos ver, vamos dar tempo ao tempo e aí a gente vai saber como essas coisas vão rodar. Bolsonaro prometeu deixar a expressão aí de lado, mas tributar os dividendos, digo bitributar, porque pela minha infinita ignorância jamais, tem ninguém ignorante, estamos todos aprendendo e crescendo, campeão. Já é tributado. Vejo alguns colegas novos na bolsa observando isso com grande temor. Não seria um tiro no pé com a nossa bolsa? O que é verdade e o que é fofoca? Olha, vamos ser sinceros, fofoca tem um monte. Várias, ainda mais que a gente está falando de bolsa de valores. Burburinhos não acabam, haja visto no seu olhar aqueles filmes Wall Street, Poder e Cobiça, enfim, você vai ver que o mercado é feito de burburinhos e bafafás. Mas o que a gente tem sim é que o governo quer tributada nos dividendos, porque aí eles alegam que isso aí é você mexer com uma parcela que seria positiva, então tira de uma ponta, mas tem que cobrir com a outra, e isso aí é algo que geraria frutos para o governo. Vamos ser bem sinceros e bem direto. Afeta sim, tá? Afeta os mercados, investidores não curtem isso, tem os burburinhos de querer aumentar a alíquota de imposto de renda, ao invés de 15% para as operações de subir para 20%, tem esses boatos. Também os boatos de tributação de dividendos, e aí entra a questão de divisão de dividendos e juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio ele é tributado na fonte diretamente, ou seja, o investidor ele recebe o valor bruto, tem um desconto dos 15%, ele recebe o líquido. Dividendo já não, quem paga são as empresas e você recebe líquido. Por isso eles estão falando de tributar. E aí é a interpretação, Márcio, então é bitributado, já que as empresas pagam e eu também pagaria, seria a bitributação. Digamos, vamos falar aqui, né, para a nossa linguagem, sim, mas ao mesmo tempo não é, porque cada ponta pagando um imposto. Então, no frigir dos ovos, o governo acaba saindo pela tangente nisso. Não seria maravilhoso, tá, se isso acontece, mas vejo esse efeito mitigado pelo potencial de apreciação dos ativos que tem. O que isso quer dizer, Márcio? Pode tributar um dividendo, mas a galera em peso vai para o mercado, salvo os investidores que já têm muitos recursos, já estão há bastante tempo no mercado de ações, entraram na bolsa há alguns séculos atrás, com todo respeito, brincando, mas tem muita gente que hoje vive dos dividendos, mas que fez as suas posições de ações lá atrás, esses vão reclamar bastante, porque eles não vivem das negociações de compra e venda, valorização e desvalorização, eles vivem dos dividendos. E tributar é menos recurso para eles. E eles têm uma grande parcela de recursos nos mercados nossos, nas empresas. Agora, a galera mais nova, está chegando no mercado, muitos CPFs novos, muitas pessoas buscando uma maneira de enriquecer que eu digo de ampliar a rentabilidade do seu recurso. Vis-a-vis a gente tem um cenário nebuloso pela frente com relação a aposentadorias, em que você precisa buscar rentabilidade para alcançar o seu ponto de equilíbrio financeiro de maneira até mais rápida. Há essa possibilidade e a gente tem taxas de renda fixa mais baixas do que anteriormente. Então a galera vai pular para a bolsa e vai atrás de rentabilidade de ações, não necessariamente dividendos. Então isso aí acaba sendo um pouco mais mitigado. A galera vai hoje fortemente em busca de operações de curto prazo, de alguns posicionamentos, então uma coisa acaba equilibrando a outra. Beleza? Eu vejo isso
sendo mitigado. Pode ter um efeito no início, mas depois isso aí tem muita condição de ser mitigado pelos potenciais dos papéis que a gente tem aí de apreciação do Ibovespa, enfim, de cenário de recuperação econômica, se tudo caminhar bem. Fechado, Carlos? Show de bola, campeão. Espero ter respondido com alguma dúvida. Passe aí que a gente fala mais a respeito, beleza, meu camarada? Falando agora de noticiários corporativos, a gente tem aí a Azul, presidente da Azul, falando na entrada da Gol e da Latam na disputa, tem como objetivo impedir a companhia de crescer no aeroporto de Congonhas, ou seja, começando aí as rusgas, Azul versus TAM e Gol, e também tem uma questão do CAD, que está entrando aí em cima da questão da Gol e da Latam, para adquirir os ativos aí da Avianca, falando de questões de acabar gerando uma concentração muito forte no mercado. Então, eles podem pressionar ou deixar impossível uma compra dessas. Vamos ver, pode não soar tão bem aí para a Gol no dia de hoje, pode soar positivo para a Azul. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Outros detalhes, a gente tem a Eletrobras informando que contratou o Santander, deve ser positivo para os dois, vamos ficar de olho nesses dois ativos. Questão de captação de recursos para quitação ou gestão de dívidas, ou questão de captação de debêntures. Segundo informada a coluna lá do Broadcast, o banco aí deve ser o coordenador único de uma operação que pode movimentar cerca de 4 bi de reais. Bom para os dois. Falando de outros ativos, agora falar a respeito de Morgan Stanley, que iniciou a cobertura da IRB, recomendando ela acima do peso, preço-alvo de R$ 104. Potencial de apreciação pequeno, mas é mais um gatilho aí para o ativo que estava recentemente no alvo de Warren Buffett. O negócio deu uma murchada, mas não está apagado, isso já vem de tempos, então vamos ficar bem atento também com essas informações. Falar agora de mercados internacionais, pessoal. Mercados internacionais estão no seguinte: índices futuros norte-americanos, S&P 500 0,30% de alta, Dow 30 0,37%, Nasdaq 0,41% de alta, todos rodando positivos e operantes após os dados mais relevantes que saíram agora há pouco. S&P 500 VIX 3,09 de baixa, 13,16%. Para quem ainda não conhece, não se familiarizou com o S&P 500 VIX, ele é o índice do medo. Ele mede o nível de aversão a risco ou não aos mercados de ações globais. À medida que cai, medo cai, mais recursos podem entrar nos mercados de ações globais. À medida que sobe, medo sobe junto, e aí a gente pode ter essa retirada de recursos. Então, como está caindo, viés positivo para as ações dos mercados mundiais, e emergentes podem curtir um pouco mais essa questão. Falando de mercados europeus aí, DAX da Alemanha 0,07 de baixa, estava em queda há alguns poucos momentos. FTSE 100 na Inglaterra 0,48% de alta, com essas notícias de que postergamento não deve ser problema. CAC 40 da França 0,33% de alta, e o Eurostoxx 50, o que é o conglomerado que eu considero das médias dos mercados europeus, 0,13% de alta, levemente em alta. Falando de mercados asiáticos que já encerraram seus trabalhos, Nikkei 225 no Japão 0,38% de alta. E só para a gente arrematar, mercados norte-americanos abrem 10h30, beleza? E mercados europeus abrem 4 da manhã e fecham meio-dia e meia, só para vocês terem uma ideia, quem ainda não se familiarizou com os horários, beleza? Cielo chegando a 10 conto hoje, vamos falar a respeito, Rodrigão, show de bola, grande perk, seja bem-vindo aí à nossa abertura, vamos falar aí graficamente, Rodrigão, segura que a gente já vai falar graficamente, se quiserem saber de mais alguns papéis, só colocarem que a gente fala a respeito, beleza? Então, Nikkei 225, 0,38% de alta, Japão fechou em alta, e os outros mercados, como eu sempre falo aí, China, A50, Xangai, Hang Seng, Hong Kong, fechados para balanço, porque estamos com feriado lá, conhecido como Dia de Finados, lá na China e em Hong Kong, beleza? Então, não rodou as bolsas por lá e também não rodou minério de ferro e nem vergalhão de aço. Também bolsas de mercadorias futuras em Dalian e em Xangai não tiveram seus trabalhos rodando por lá, beleza? Boa de hoje é ficar atento em evolução de Petrobras, se ela consegue romper aí a região de 28,50, 28,60, campeão. Ficar de olho em Cielo, né, que deu essa corridinha rumo ao pote de ouro.
Via Varejo também vejo, depois dela atingir 4,65, deu uma rateada, vamos ver como é que ela vai se comportar. E foco em Azul e Gol por causa dessas notícias aí que pipocaram. Também tem Eletrobras e Santander para dar uma olhadinha, mas numa escala um pouco mais baixa. Eu olharia com mais carinho aí um fluxo de Azul e Gol, a gente vai falar a respeito delas. Tranquilo, campeão? Show de bola? E óbvio, siderurgia e mineração hoje fica aí meio em stand-by, porque a gente não teve mercado na Ásia para dar uma balizada, nem minério, nem vergalhão, então essas eu vou deixar um pouquinho mais de lado. Mas óbvio, se ao longo do dia surgir oportunidade, investidores mais vão aproveitar e cair para dentro. Beleza, meu camarada? Falando aqui agora de commodities e forex, ouro nesse exato segundo, 0,33% de queda a 1.289 dólares e 95 centavos. O ouro dando uma caída é um indicativo de que pode entrar dinheiro aí nos mercados de ações mesmo. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, 0,26 de baixa, 69 dólares e 22 centavos. Não ajuda a Petrobras, né? Então vamos precisar de mais notícias de sessão onerosa. Petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, 62 dólares e 14 centavos, 0,05% de alta, sustentando, um cai um pouquinho, outro sobe um pouquinho, óbvio, fora nada, fica 0 a 0 nisso. Mais uma vez, eu digo, dependemos de notícias de sessão onerosa para dar uma impulsionada ou uma evolução aí da Previdência no dia de hoje, porque aí vai puxando todo mundo. Puxa a privatização, puxa a sessão onerosa, puxa todas as outras pautas que estão ali engasgadas. Falando de Forex, dólar nesse momento 0,15 de baixa, 3,8526. Caindo um pouquinho, batendo suporte 3,85, se perder pode buscar 3,82,5, 3,80, vamos ver, depende do nível de hoje. Né? Principalmente o volume financeiro, como é que a galera vai se comportar para esse fechamento de semana. Bitcoin voltando a dar uma subidinha, ficar acima da região de 5 mil. 5 mil dólares, 74,90, 0,51% de alta para grandíssimo dólar, grandíssimo Bitcoin, né, nesse momento. Agora, algumas notícias que pipocaram aí, e é relevante para a questão de renda fixa agora. O Tesouro mudou algumas regras para sempre render mais que a poupança. Olha aí, que curioso. O Tesouro Direto, o Programa do Governo Nacional, para quem não conhece, de compra e venda de títulos públicos, que vem se tornando aí uma alternativa à poupança, anunciou algumas mudanças nas regras de remuneração daquela que bate de frente com a poupança, que é a LFT, que é o pós-fixado. O spread, que é a diferença entre a taxa de investimento e a taxa de resgate, para esse título passou de 0,4% para 0,1% ao ano. É uma parte que eles já chamam que já era guardada pelo mercado, acaba com uma questão de curto prazo, de que o Tesouro Direto tende a render menos do que a poupança, com o spread antigos investidores que resgatassem em até 6 meses poderiam perder para a caderneta de poupança, para a galera que resgatasse no aniversário. Então, agora, oficialmente marcado esse benchmark, essa referência, a gente tem aí uma LFT, um Tesouro pós-fixado, rendendo realmente mais que a poupança, mesmo pagando aí os seus impostos referentes ao tempo que cada um vir a ficar. Então, temos aí um ponto interessante. Se você quer saber mais detalhes disso, a gente tem uma live no canal da Mais Money no Facebook. Então, Mais Money no Facebook tem lá dinheiro, inflação e taxa de juros, que fala bastante a respeito disso, falando de um comparativo dos investimentos, CDB, LCI, LCA, poupança, também o próprio Tesouro, fazendo todas as comparações com taxas, valores, resgates, períodos, imposto de renda, para você ver o que realmente é mais interessante para o seu capital nesse momento, com um risco mais baixo. Beleza, pessoal? Então vai lá, acessa. Ficou dúvida? Manda nos comentários, a gente fala a respeito. Beleza, galera? Show de bola agora. Vamos pro que o pessoal tá de olho, né? Vamos lá, vamos falar de literalmente parte gráfica agora. Índice futuro 0,26, modorrento ainda, faltando 6 minutinhos para abrir os nossos trabalhos. Vamos falar de Azul, como eu comentei para vocês. Azul 4, o ativo digníssimo, fechou a 38,79 na quinta-feira, e a gente ficou com uma posição de que pode ensaiar melhores números. Precisa passar, obviamente, novamente a faixa de 39, buscar 39,30, correr para 39,70, aí a gente tem um impasse forte.
aí a gente tem a média de 20 no gráfico diário para segurar um pouco a onda. E se conseguir romper esta barreira, aí a gente pode ter um fluxozinho um pouco melhor, um pouco mais relevante para 40,21 e depois 40,70, 40,90. Parte de baixo, perdeu a região de 38,50, a gente pode voltar para 38,27 e se perder esse fundo, é queda para 37,71 e depois 37,20, se quiser engrossar demais, 36,20. Beleza? Falando de Gol 4 agora, o ativo demonstrou um potencial de reação, mas precisa furar a barreira de 25,80. Furou essa barreira, a gente vê um fluxo um pouco melhor para o ativo buscar 26,30 e depois até, se quiser dar uma engatada bacana, relevante, 26,70, com um topo lá na média de 20 e 27,10, se quiser subir muita coisa. A gente sabe que esse papel é volátil. Parte de baixo, não conseguiu superar os 25,80 e aí se vir a perder esses 25,80, a gente pode voltar para 25,50, depois 25 cravadinho e 24,80, 24,50. Então são os pontos aí de baixa, mas o papel se furar, principalmente esses 25,80, furando ali a região de 26, mas propriamente dá uma engatadinha um pouco melhor aí pra gente dar uma corrida, pelo menos com 1% no day trade. Então fica importante e interessante dar uma olhada com carinho nela no dia de hoje. Elet 3, 36,16, seu fechamento tá difícil dela romper, rapaz. Pelo menos começou a ficar acima da média de 20 com a média de 8. Média de 20 em 35,57, a média de 8 períodos em 35,85, sendo bons suportes aí para o papel. E ontem ela não perdeu a média de 20, ficou na mínima em 35,60, show de bola. Agora, suportada pelas duas, precisa ganhar um fôlego e passar de 36,60 ali pelo menos, que aí a gente tem uma folguinha dela para a faixa de 37, 37,15 e depois o último topo recente 37,75. Agora, Márcio desandou, perdeu 35,60, a gente não vai ficar um desespero muito grande, mas 35,30 a gente pode ir, e se perder 35,30, aí é 34,70, fica um pouco mais chato o negócio. Falando agora do último ativo para comentar no dia de hoje, Petri 4, faltando 3 minutinhos para abrir os nossos trabalhos, Petri 4 brigando, querendo, se esforçando, como eu comentei, para passar dos 28,50, 28,60, essa barreirinha chata, recente, montada para o papel, conseguiu furar 28,97, entre 28,90 e 29 reais é a resistência. Passou dessa marca? Vamos para onde, Márcio? Vamos aí 29,30, 29,60, o último topão recente, e aí depois disso é busca por 30. Parte de baixo, não aguentou o tranco, perdeu 28,20, é 27,97, 27,70, depois 27,40, 27,50. Fechado? Então esses são os pontos para vocês monitorarem, vocês acompanharem. Ah, e meu grandíssimo amigo Paulão Enciclopédia, preciso falar para você de Queiroz Galvão, ou propriamente dizendo a internauta, Enalta, ela ontem deu um susto, né? Foi nos seus 14,90, chegou a perder os 15 reais, mas aguentou o tranco ali daquela região de 14,80, 14,90, recuperou fôlego, foi a R$ 15,34, máxima de 15,38, média dela de 8 períodos em 15,39, 15,40, que segurou ela, mas se romper pode dar uma corridinha para 15,80 sem choro nem vela. Passou de 15,80, aí a gente tem fluxo nela para 16, 15, 16,30 e somente acima dessa ponta é 16,50 e 16,90, fechado? Parte de baixo ainda, o suporte forte que não pode ser perdido em hipótese alguma de 14,80, 14,90, que aí poderia desencadear uma queda que nos levaria aí Queiroz Galvão para 14,20, que seria um pouquinho mais chato, né, e triste que ela chegasse nesse nível mais baixo, coisa que a gente não quer. Beleza? Galera, um grandíssimo abraço a todos vocês, um excelente dia, excelente pregão, mente no lugar, serena, espera o mercado dar uma formada, pelo menos 15, 30 minutinhos, dá aquela situada, vê se vai gerar uma oscilação, se o papel abriu em alta, deu aquela realizada, para depois ele seguir o seu fluxo normal. São as dicas importantes para você
não entrar naquela hora dos desesperados e depois ficar chupando o dedo o restante do dia porque já deu o seu estoque do dia. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Mais uma vez, excelente dia, excelente pregão, que a blusa amarela nos traga sorte. E no final do pregão, vamos resumir o que rolou. 5 e 5h30, fechamento do mercado. O convite já está aberto para você aqui nesse canal Márcio Lorega no Facebook, combinado? E depois espalhado para as nossas mídias em geral. Tudo de bom, galera. E nos vemos mais tarde. Então, o convite está aberto. Aquela despedida nossa. Vamos lá. Tchau!